Tá bom, vai abrindo, fica nos dois, não precisa sair de um para entrar no outro, pode ficar nos dois dispositivos, tá? É? Ah, então tá bom. Aham, dá para Tá. ficar nos dois ao mesmo tempo. Então tá, obrigada. Nada. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar de pontuação, né? Pontuação que transforma, aprendendo juntos. Hoje é o nosso encontro número 4, né? De leitura e recomposição da aprendizagem, língua portuguesa, sexto ano. E aí a gente vai dar uma avançadinha aí no nosso conteúdo. Bom, aquele nosso lembrete inicial da importância das câmeras abertas, para humanizar nossos encontros, para que a gente possa ter esse contato olho no olho, ainda que à distância, né? Mas que a gente possa ter essa troca humanizada, né? Dos nossos conhecimentos mesmo. Pode também ficar com dois dispositivos, como eu falei para a professora Dionéia, pode ficar com dois dispositivos. Quem não tem webcam no computador, fica o celular para ligar a câmera e o computador aí para fazer as atividades, beleza? Então, começamos aí a avançar, né, no nosso cronograma, estamos aí no R4 agora, analisar os efeitos sentidos decorrentes do uso da pontuação, um conteúdo bem bacanudo, acredito que vocês vão gostar. Mas antes de nós entrarmos no nosso conteúdo propriamente dito, nós vamos responder esse forms aqui, que eu e aí como foi, tá? Eu vou mandar para vocês aqui no chat esse formulário aqui, ó. O que é esse formulário e aí como foi? Nós já tínhamos esse formulário na jornada do ano passado, tá? Acho que na jornada 2 já tinha, e aí como foi, não é só da 3. Que é você contando para gente como foi aplicar a estratégia que a gente viu na última aula. Na verdade, nos nossos dois últimos encontros, nós avançamos nas estratégias, né, de relação de causa e consequência, a partir da leitura de fábulas, né? Então, se alguém já levou isso para a sala de aula, já aplicou, contem aí no E aí como foi isso. Quem não aplicou e está planejando aplicar, coloca lá que está planejando, né? Enfim, deem aí o feedback em relação ao que vocês, a realidade de vocês, né? Se aplicaram, se estão planejando, como que está sendo, tá? Então, tá aí já no chat para vocês, vão respondendo, certo? Prof, só um pouquinho. Boa tarde. Oi, boa Eu tarde. não vou conseguir ligar minha câmera hoje porque eu tô com a minha sinusite atacadíssima. Eu tô no quarto escuro, mas vou Ah, conseguir, vou tentar somente escutar aí vocês, ver se eu consigo participar, tá bom? tá bom, Neiva, vou pedir para você me reforce esse recado depois Tá, no meu WhatsApp, porque daí eu coloco o apontamento lá na RCO, daí a tua justificativa, tá bom? tranquilo, prof. Tá, obrigada. Nada. Diga a professora Michela, pode falar. É para responder o questionário agora ou depois, prof? Pode ir respondendo agora. Tá. Dou um minutinho aí para vocês responderem, tá? Agora a gente tem essa fase de acolhimento, enquanto vocês vão respondendo, eu vou falando um pouquinho da nossa agenda. A gente vai ter o acolhimento nosso, né? Vamos ter saberes em ação, conexão saberes, aí conectando o que a gente sabe com a nossa prática pedagógica propriamente dita. Hoje, o nosso, na prática, ele é um pouquinho mais curto, tá? É menorzinho assim. Então, o nosso tempo reservado para o nosso na prática vai ser de 25 minutos para realizar, mais 10 minutos de apresentação. Professora Regiane, pode falar. Desculpa, eu perdi minha filha, me atrapalhou. Aonde que tá esse formulário para preencher? Tá no e-mail daí, no caso? Tá no chat. Você desconectou e voltou, professora? Eu vou Isso, mandar novamente. Vou mandar então, novamente, só um pouquinho. tá. Tá aí. Professora Michela, pode falar. Deixa eu ver quem mais está com a mão levantada. Professora. Sua professora Regiane. Ah, então tá. Eu já respondi. Então, beleza. Prof, Oi. é o Christian aqui.
Eu estou respondendo o formulário, e aí tem uma parte aqui na pergunta 13, como que foi? Descreva aqui num breve relato. Esse breve relato pode ser uma frase, eu estou colocando aqui, os alunos se dispuseram de maneira paulatina, resumindo os saberes e respondendo as questões. É mais ou menos isso? Isso, quando você chegou a aplicar já, professor, a estratégia? Não, eu estou começando com eles. Então, coloca lá que você está aplicando e como que está sendo, conta como que está sendo mesmo. É importante esse feedback da aplicação das estratégias, né? Para a gente saber o que está funcionando, o que não está, o que a gente precisa aprimorar informações futuras, né? Na hora de trazer esse fomento mesmo para vocês nas formações. Então, coloquem lá. Beleza? Então é isso. Vamos ter uma RAF hoje, tá? Vou tirar esse tempinho aqui só para falar da RAF rapidinho. Gente, seguinte. Vou pegar aqui, ver se eu acho. Tá. Só enquanto vocês estão preenchendo aí, né? Quem já preencheu, daí dá uma olhadinha aqui. Ô, prof. Oi, pode falar, professor. Eu coloquei lá, não sei se eu posso, só para não estar muito fora, né? Estamos aplicando com cautela para que eles percebam os comandos com clareza. Uhum. Isso? Isso, professor. Isso mesmo. Deixa eu só pegar Obrigado. O link correto aqui. Eu peguei um atualizado. Coloca lá de acordo com o que foi. Como foi mesmo, sabe? Como é que foi na aplicação, como é que foi na realidade lá, tá? Aqui. Portal RAF. Opa, deixa eu ver. Eles tinham respondido, Sheila, ok. Então tá. Deixa eu só pedir o link certo agora. Aqui, gente, ó, na questão da RAF, né, quando vocês chegam aqui, vejam que aqui, né, eu já fiz as RAFs todas, né? Eu já respondi. Mas aquelas que eu já respondi, vejam só, eu consigo acessar novamente elas, tá? Vamos supor que você não respondeu. Ela, por mais que esteja azul clarinho aqui, ela não está desabilitada. Opa, vamos supor, eu faltei nessa semana, não respondi, ou eu tentei acessar, não deu certo, aí tá azul clarinho, não é porque tá azul clarinho que você não acessa mais, tá? Você pode clicar, você ainda acessa. Por que para mim aqui não funciona? Porque eu respondi, enviei e já tá tudo certo. Então, para mim vai aparecer assim. Mas caso você não tenha respondido, ainda aparece para vocês responderem mesmo as RAFs antigas, tá, pessoal? Mesmo as antigas ainda aparecem para vocês responderem, tá? Só não vai aparecer caso você já tenha respondido tudo. Eu já respondi tudo, não aparece. Sempre aquele esquema de esperar carregar e tal. Já respondi tudo e não aparece. Lembra que estava aparecendo uma RAF a mais? Agora eles já regularizaram aqui. Só tem 3 RAFs mesmo, certo? E aí dá a RAF 3, que estava erradinho o número lá. Opa! Alguém levantou a mão? Deixa eu ver. Deixa eu ver. O Christian falou. Os acertos da RAF, né? Tá. A gente está recebendo um Looker Studio lá para ver a questão da responsividade das RAFs. Eu vou dar uma atualizada e aí, na medida que eu tiver, daí já vou passando para vocês nessa semana. Tem como ver, sim. Eu achei que eles iam deixar habilitado para vocês consultarem, mas por enquanto é só para os formadores. Mas mais adiante eu passo para vocês certinho como é que foi o rendimento de vocês, tá?
Aqui no caso, só para quem realmente, que eu estou passando aqui, que é alguém que não conseguiu responder, que deu algum erro e tal, eu vou pedir que tente novamente as pessoas que estavam com erro, que não conseguiu enviar, que preencheu e aí não enviava, aquelas questões lá das RAFs antigas, tentem novamente daí acessá-las, tá? As RAFs anteriores, certo? Então, muito que bem. Então, vamos voltar aqui ao nosso roteiro, já deu tempinho aí para vocês preencherem. Vamos voltar aqui no nosso roteiro, aqui. Ok. Então, aqui tem a nossa agenda, os nossos objetivos. Vamos dividir nossos objetivos em 3 tópicos importantes, que é analisar, planejar e refletir, né? Analisar os efeitos e sentido da pontuação em textos, compreendendo como vírgulas, pontos e outros sinais podem alterar interpretações, destacar ideias e gerar diferentes efeitos de leitura. Planejar intervenções pedagógicas utilizando agrupamentos estratégicos, considerando diferentes níveis de compreensão dos estudantes, para trabalhar intencionalmente a recomposição da habilidade. Então, a gente vai pensar não só em colocar os nossos estudantes para trabalhar em grupo, mas sim agrupá-los de forma estratégica, nós já vamos chegar lá. Refletir, analisar e compartilhar propostas pedagógicas e estratégias de organização dos estudantes, identificando como cada escolha favorece a compreensão dos efeitos e sentido da pontuação em diferentes níveis de proficiência. Acolhimento. Durante uma partida online, agora, olho no lance aí, pessoal, olho na tela. Durante uma partida online, 2 estudantes conversavam pelo chat do jogo, ao explorar uma nova fase. Então, essa conversa aconteceu no chat de um joguinho, ok? Alguém poderia ler, mantendo a entonação de acordo com o que está a pontuação, tá, gente? Christian, pode ler. Eita, que bicho feio é esse? Na fase nova? Olha o monstro, Léo. Ei, que é isso? Tá me chamando de feio? Calma, não é você. O que aconteceu aí, né? Provavelmente Léo era um coleguinha, né? O que vocês acham que aconteceu? Quem que quer comentar aí que o Léo se ofendeu aí? O coleguinha que estava jogando junto. Por que ele se ofendeu? Quem quer comentar? Cadê a vírgula? Olha o monstro, Léo. O Léo, ele achou que estava chamando ele de monstro, né? E não mandando ele olhar o monstro, né? Olha o monstro Léo. Daí ele, que é isso? Tá me chamando de feio? Tá me chamando de monstro? Daí ele, calma, não é você. Né? Deu um kkk ali antes. Então, em que momento ocorreu o mal-entendido? A Marisa adiantou pra gente, né? Cadê a vírgula, né? Então, é aquilo. O que exatamente gerou a interpretação do Léo. Veja, o coleguinha escreveu sem vírgula, o Léo interpretou como? Escreveu sem vírgula, como é que o Léo interpretou? Ele vai interpretar com vírgula? O que vocês acham? Interpretou sem vírgula. Ele interpretou sem vírgula. Uhum. Né? Interpretou, escreveu sem vírgula, eu li sem vírgula, vou ler com vírgula, uma coisa que está escrita sem a vírgula. Não, ele leu o que estava ali. Né? Então, o problema está no vocabulário utilizado ou na organização do enunciado. Quem quer comentar essa pergunta número 3 aí? É um problema de vocabulário ou é um problema de organização do enunciado? O que vocês acham? Eu acredito que seja na organização do enunciado. Porque o vocabulário faz parte do mundo deles. Esse é o tipo de vocabulário que eles usam. Agora, a organização do enunciado, a questão da vírgula, da pontuação, esse é o problema. Eu tenho falado com eles no 6º ano sobre a questão do uso do WhatsApp. Se eles colocam, quando eles perguntam, ponto de interrogação, uma pontuação que eu tenho sempre perguntado para eles. Eles fazem a pergunta para a mãe, para o pai, para o tio, para o avô, para o sobrinho, né? E eles não colocam ponto de interrogação. Eu recebo, às vezes, perguntas de colegas meus que não tem ponto de interrogação, mas eu entendo que é uma pergunta. Pois é curioso como é a língua, né? Veja, em inglês,
o ponto de interrogação não faz falta. Eles não estando ali, ele não faz tanta falta numa pergunta, né? Porque se ele colocar ali, né, fazer aquela inversão do verbo, tranquilo. Mas em língua portuguesa faz, né? E as WH questions também, né? Estão lá para dizer que é uma pergunta, né? Em inglês. Pois é. E já em português, se não tiver ali o ponto de interrogação, não pode mudar o sentido. Isso é a vírgula, a ausência ou não da vírgula, né? Aí o coleguinha até riu ali, calma, kkk, não é você. Mas o Léo deu certo. E se ofendeu com razão. Porque o coleguinha escreveu errado e deu essa impressão que estava ofendendo ele, né? Por aí mesmo. Vamos para frente aqui. Mas os alunos do terceiro ano do ensino médio também não utilizam a vírgula. O que vamos esperar do sexto, né? Pois é. Verdade, verdade. Patrícia, eu vou mandar o link da RAF lá no finalzinho, quando a gente estiver no horário da RAF, daí vocês fazem a de hoje e daí já dão aquela verificada nas anteriores, salvam aí o link para quem precisa dar uma revisada nas RAFs anteriores, se conseguiu enviar ou não, se tem alguma em aberto, tá? Aí a gente vê mais a frente. Agora, quem pode ler a frase do jeito que está aí na tela? Quem vai abrir o microfone aí, só para ler como está aí na tela? Olha o monstro, Léo. Agora, diga, Michela, pode falar. Nada, prof, eu ia ler. Não, tá aqui ler. Mas olha que coisa boa, uma turma participativa, um já fala, já levanta a mão, assim que eu gosto, assim que é bom. Muito bom. Vê, agora sim, né? Agora, se o Léo se ofendesse, o Léo ia estar errado. Se o coleguinha, que a gente não tem o nome do coleguinha, tivesse colocado dessa forma, assim, a frase, tivesse colocado a vírgula, e ainda assim o Léo se ofendesse, aí era culpa do Léo. O Léo não leu uma vírgula, não prestou atenção que tem uma vírgula ali, né? Mas do jeito que o colega escreveu lá da forma original, lá sem a vírgula, o Léo estava certo de se ofender. Então aí, pensando, né, observando essa reescrita, qual a função da vírgula nesse enunciado? Vou ler as 3 perguntas, depois cada um de vocês vai me responder uma delas, tá? Então, depois um responde a número 1, outro responde a 2, outro responde a 3. Então, as 3 perguntas. A primeira pergunta é, qual a função da vírgula nesse enunciado? A 2, o que muda na relação entre os interlocutores? A 3, que conhecimento o leitor precisa mobilizar para perceber essa diferença? Vamos lá, quem quer comentar a número 1 primeiro? Função da vírgula nesse enunciado. Michela já está com a mãozinha levantada, é você mesmo então, Michela. Perdão, nem tinha visto, prof, que estava com a mão levantada. Qual é a função da vírgula nesse enunciado? Olha o monstro, Léo. Aqui, nesse, prof. Nesse que está aqui agora. Ele está no sentido do chamativo, né? Do vocativo, de chamar o Léo, né? Olha o monstro, Léo. Exatamente. Ela tá. Então, a função da vírgula ali é isolar, né? O chamamento, o vocativo, para que ele seja lido, né? Como tem que ser, como um vocativo. Né? Então, não é um monstro Léo. Olha o monstro, né? Vírgula Léo. Léo não é monstro nessa história, né? Obrigada. É isso aí. Quem que quer comentar a pergunta número 2? O que muda na relação entre os interlocutores? Prof, a questão da fala, né? De quem fala e quem ouve, né? Aí muda a questão da comunicação, né? Aquele que fala e aquele que escuta, né? Sim. Aí é por aí mesmo, Marília. Prof, mas também daí muda a forma de entender, né? De entendimento, de comunicação, de entendimento. Aí, no caso, né, aquilo que a gente comentou, tivesse escrito dessa maneira aí, ia ter ofensa, ia ter ali a briga, o coleguinha escrevendo tudo em maiúsculo ali, né, que a gente já sabe que está gritando, ia acontecer isso? O Léo ia ficar com raiva, ia ficar ofendido?
Não ia, né? Ele ia olhar o monstro mesmo, né? O que mais? Deixa eu ver aqui. O que mais está com a mão levantada? E aí, eu queria que alguém comentasse a 3, né? Que conhecimentos o leitor precisa mobilizar? O leitor mobilizar para perceber essa diferença. Pontuação, prof? Né? Exatamente, a função ali da vírgula, né? Que não é só uma pausa, né? É nessas horas que a gente consolida para o nosso estudante, para o nosso aluno, que a vírgula não é só uma pausa para respirar, né? Com esses exemplos aqui, a gente consegue fazer isso, que a vírgula não é só uma pausa para respirar, a vírgula interfere no sentido da construção da frase. Diga, Marisa. Prof, eu tive um caso que aconteceu comigo, nem é só o 6º ano. Eu fui a Londrina, né, e meu irmão mora lá, e eu estava na casa da minha irmã. E aí eu perguntei para ele assim, você está em casa? Ele respondeu para mim, não estou. Não estou. Eu peguei e vim embora. Eu vim embora e ele ficou me esperando na casa dele. Aí eu falei, mas você falou que não estava em casa? Ele falou assim, não, eu disse que sim. Aí foi olhar, ele disse, não estou, não estou. Ele queria dizer não, né? Eu falei, você vai sair? Ele queria dizer não, estou. Aí ele colocou não estou, vim embora sem ir na casa dele. Vê, só de uma vírgula não pôde visitar o irmão, vê só a gente falar, vírgula não tem importância, olha aí, interferiu, só de uma vírgula, um risquinho, interferiu tudo no que você ia fazer naquele dia, na visitar teu irmão. E vocês moram em cidades diferentes? Sim, bem longinho, eu moro em Fênix. É uns 150 quilômetros, mais ou menos. Então, irmãos que moram em cidades diferentes perderam de se ver por conta de uma vírgula. Né? Isso é um exemplo para levar em sala, né? Prof, isso acontece, e acontece com a gente mesmo, isso, porque a gente está relaxando, né, na comunicação no Zap, né? A gente quer encurtar tudo na rapidez e a gente dá esses pecados aí. Pois é. É aquilo que a gente falou no slide, há 2 slides anteriores, né? Que até o professor Christian pontuou muito bem. Questão, né? É um problema de vocabulário ou é um problema de organização do enunciado? O problema não está no vocabulário informal de uma troca ali no chat, no WhatsApp. O problema não está naquilo ali. Está no problema de organizar um enunciado para que aquilo que você está falando seja compreendido como você quer que seja compreendido. Você quer fazer uma piada, quer que aquela piada seja compreendida, você quer falar de uma maneira descolada, você quer que seja compreendido dessa forma, você quer falar para o seu colega olhar o monstrinho do jogo, você quer que seja compreendido dessa forma, então é uma organização do enunciado, né? Independente se você está falando com gíria, se está usando um kkk, né? Pode comentar, professor. Eu estou tentando colocar para os alunos desde o 6º ano, que eu dou aula para o 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º, que a utilização correta da língua portuguesa, você pode ganhar muito dinheiro com isso. Você pode ser muito bem sucedido numa entrevista, por exemplo, quem está terminando o 3º ano do ensino médio. E é claro que, às vezes, hoje se utiliza a tecnologia, o WhatsApp, para resolver essas questões. Então, você pode fazer uma entrevista, por exemplo, de emprego e muito bem sucedido utilizando o português corretamente. Ontem, no 6º ano, eu falava para eles, nós aqui, eu moro no norte do Paraná, aqui nós falamos leite. Só que, na escrita, eu tenho que escrever leite. Quando eu vou fazer um documento, uma prova, uma avaliação, eu tenho que escrever leite. Mas eu posso falar leite, mas eu tenho que escrever leite. E assim por diante. Um exemplo bem básico, bem simples, para eles entenderem que a escrita tem que ser correta, tem que seguir o padrão, né? Saber que a escrita, ela tem, é que nem uma roupa que a gente veste, na verdade, né? A escrita, ela tem aquele momento de você escrever de uma forma, ali um bilhete para sua mãe, um WhatsApp para sua namorada, você não vai escrever com o mesmo vocabulário de um ofício numa empresa que você trabalha, de um trabalho acadêmico que você vai apresentar, no memorando para o seu chefe, né? Uma prova que eu fiz ontem para o 1º ano do ensino médio, alguns escreveram algumas palavras, e faltou o i, faltou o e, faltou o acento, e eu pontuei isso para cada um, inclusive
eles acertarem sim a resposta, mas escreveram errado, para a língua portuguesa tem peso isso. Então, eles têm que escrever E a certo. prova é um momento formal, né? Isso. A prova é um momento formal. A gente fala, não, você não vai usar uma linguagem formal, toda, né, direitinha ali e tal, no teu WhatsApp com o teu grupo de amigos. Mas você tem que saber vestir a roupa correta para cada ocasião. Você tem que saber que você não vai estar de terno e gravata tomando banho de mar, assim como você não vai estar de sunga de banho num fórum, sendo testemunha de num tribunal, alguma coisa assim, né? Num casamento, sei lá. É uma roupa que você veste de acordo com a ocasião correta e saber se portar com aquela roupa. A língua é a mesma coisa, né? Você tem que conhecer todas as dinâmicas da língua para saber usá-la em todos os seus momentos discursivos possíveis. Diga, Marisa. Professor, eu entrei no 6º ano só umas 2 vezes, eu acho, uma vez ou 2. Mas hoje eu corrigi aquela prova CAED, né? Então, o que eu percebo? Assim, nossas crianças, elas estão com muita dificuldade de escrita mesmo, de escrita. Uhum. Então, assim, para ensinar para eles sentido é muito difícil, porque eles têm dificuldade em escrever, quanto mais compreender, porque eles estão escrevendo o nome errado, com letra minúscula. Nome que você não consegue, você tem que decifrar o nome, que você não sabe ler o nome deles. Normal. Né? Então, assim, é uma dificuldade comum. muito grande para o professor ensinar para o aluno essa questão do sentido da pontuação, quando ele tem dificuldade em ler e escrever, né? E eu não sei. São Não sei. desafios que a gente vai lidando, né? Desafios que a gente vai lidando aqui. Tem alunos, mas assim, a gente ao mesmo tempo tem alunos que não sabem ler, escrever, lá no meio a gente vai ter aqueles que sabem mais ou menos, aqueles que sabem bem, né? E como que a gente trabalha esse desnivelamento, né? Coisas que a gente vai pensando, talvez até a própria estratégia aqui dos agrupamentos produtivos possam ajudar nessas questões, não só da pontuação, mas em outros cenários também, ligados à própria alfabetização mesmo. Mas vamos chegar lá daqui a pouco. Vamos lá. Às vezes não é a palavra que muda o sentido, mas a pontuação, como a gente está dialogando aqui, que reorganiza as relações de interlocução. Quando o estudante não percebe isso, não está apenas errando vírgula, mas revelando uma compreensão ainda não consolidada dessas relações. Né? O que é, por outro lado, também compreensível quando eles separam um sujeito de verbo com vírgula, né? De certa forma, ele quer dar uma pausa, uma entonação, uma coisa que na cabeça dele tem aquela pausa. Então, não é que ele não consolidou a importância da vírgula, ele consolidou a importância da vírgula e está usando de forma errada. Vamos ver se vocês vão entender o que eu quero dizer. Não é só a questão de errar a vírgula, mas atribuir sentido a ela. Né? Quando o aluno atribui sentido à vírgula, às vezes ele pode estar errando o uso da vírgula, mas mesmo naquele erro a gente percebe uma atribuição de sentido. Certo? E aí é mais fácil a gente lidar até com essa questão, e daí você vai para a questão ali gramatical mesmo, do que você construir na cabecinha do aluno a atribuição de sentido. É mais complexo, né? Por isso que às vezes a gente fica martela em regras de pontuação e deixa muitas vezes de trabalhar a atribuição do sentido, que precisa vir antes daquela martelada de regras de pontuação. Não, quando sujeito de verbo não se separa por vírgula, precisa ser isolado por vírgula, o advérbio, não. Aí o sujeito não vai decorar as regras de uso de vírgula, né? Mas se ele começar a atribuir sentido ao uso da vírgula, entender que a vírgula interfere no sentido, ele pode, por vezes, até errar, né? Mas ele vai errar menos, vai desconhecer menos a importância da vírgula do que se ele se prender somente numa decoreba de regras de pontuação. Então, aqui nós temos 3 aulas, né, tratando aqui de efeitos e sentidos decorrentes do uso da pontuação, de maneira geral, aulas 12, 13 e 14,
com suportes de textos aí, né, gêneros diferentes, com fábula, conto, mensagem instantânea, e a gente vai perceber, e aí a gente, aos poucos, vai consolidando esse conhecimento na cabeça dos nossos estudantes, para quando ele chegar no nono, para quando ele chegar no terceiro, ele perceber que o uso de uma reticência num conto de terror vai dar um sentido diferente de uma reticência ali na fala de um personagem que está pensando numa fábula. O uso de uma reticência vai ter ela sozinha ali numa conversa por textos, ela sendo mandada sozinha, ela vai ter um outro efeito de sentido. Talvez alguém está esperando ali a mensagem, não recebeu e manda uma reticência, sabe? Aí a gente vai, aos poucos, aumentando e ampliando esse olhar do nosso estudante, não apenas para a frase onde a vírgula está inserida, a construção frasal da vírgula, a construção frasal da reticência, do ponto de interrogação, etc., mas para o contexto textual de determinada pontuação. A gente vai ver, por exemplo, que é muito comum em histórias em quadrinhos, né, aparecer ali pontuações sozinhas, dentro do balão de fala, ali o balão de pensamento, uma interrogação. O personagem está confuso, né? Ou dentro de um balão de pensamento tem uma exclamação, o personagem está surpreso, está só o ponto ali. Mas é um contexto de produção, é um tipo de gênero que vai ganhar um efeito de sentido aquela pontuação, né? Então, aí nisso a gente, com essas aulas aqui, a gente consegue dar essa ampliada de olhar também, além de ver a questão da mudança de sentido do ponto, o uso da interrogação é a pergunta, sem a interrogação é uma afirmação, esse mais básico inicial que a gente já tem. Tá? Então, conexão, saberes e prática. Opa, alguém abriu o microfone? Oi, prof, minha internet tá uma porcaria. Dionéia, a internet é o computador. Olha, meu Dionéia. computador não ligou, não sei o que aconteceu. A internet está cortando, sabe? Está cortando, você está falando alguma coisa, daqui a um pouco corta de volta. Ai, não tá bom hoje. Tem que ajeitar isso aí, Dionéia, senão você vai ser prejudicada no curso, Deus o livre. Pois é, no fim vou ter que ficar lá na escola, acho, fazendo. Tá, dá um bom, jeito aí, tá bom? Tá certo. Vamos lá, conexão, saberes e práticas. Considere a proposta da atividade do acolhimento e os seguintes grupos de estudantes de uma mesma turma, tá? Então, ali a gente tem grupos que vão manifestar, tá? Essa reação aqui em relação ao uso de uma pontuação. Tá? Então, vai ter um grupo que percebeu o erro ali imediatamente da questão da vírgula ali. Olhou ali e falou, tá sem vírgula, por isso que ele interpretou errado, não. A gente vai ter outro grupo que vai ficar na dúvida. Será que é o ponto? Não, será que é outra coisa, a letra maiúscula? O que será que foi? Vai ficar na dúvida, mas vai ficar tentando entender, né? Eu acho que foi a vírgula, não sei. Vai ter um outro grupo que interpretou de forma equivocada. Falou, não, o Léo que não leu direito. Não, sei lá, ele tinha que ter colocado uma interrogação. Vai interpretar de forma equivocada e vai ter aquele grupo que não vai perceber a diferença. E vai achar assim que, ou vai achar que ele falou, olha o monstro Léo, né? E o Léo está certo, é isso mesmo. Ou vai achar que a frase era, olha o monstro Léo, chamou de monstro Léo, enfim, não vai perceber a diferença do uso da vírgula, a hora que colocar a vírgula vai ler do mesmo jeito, ou com a entonação ou sem entonação, mas não vai entender que é a vírgula que modifica alguma coisa. Tá? Professor, como você organizaria os estudantes de modo intencional para que a troca entre eles contribua para a aprendizagem, e qual seria o papel dos docentes 1 e 2
na mediação desse processo, e é sobre isso o nosso Em Ação de hoje, tá? Sobre isso, voltando aqui, sobre como que a gente organizaria esses estudantes. Tá? A gente diagnosticando esses erros, não esses erros, mas essas proficiências, essas maneiras de manifestar o conhecimento ou a ausência de conhecimento em relação a uma atividade, como que você os organizaria para trabalhar em relação ao que eles estão apresentando. E também qual seria o papel dos docentes 1 e 2 desse processo. Está muito pequeno o texto aí na tela para vocês? Tá? Sim. Eu vou ler o diário de bordo aqui, não vou pedir que vocês leiam, eu mesma vou ler, mas depois que vocês quiserem reler, está no slide 11 do material da aula de hoje, tá? Está no slide 11. Então, vamos lá. Vou até trocar em tela aqui. Diário de bordo pedagógico. Na atividade de reescrita de diálogos realizados nesta semana, veja, diário de bordo pedagógico da professora Maria, do 6º ano B, tá? É um diário dela, certo? Ela está contando aí como foi aplicar uma atividade lá. Então, na atividade de reescrita de diálogos realizados nessa semana, observei que muitos estudantes utilizavam vírgulas e pontos finais, mas nem sempre percebiam as mudanças de sentido provocadas por esses sinais. Em um dos testes, por exemplo, um estudante escreveu: "Vamos jantar, crianças." Ao ler em voz alta, parte da turma interpretou como se crianças fossem o jantar. Quando sugeri a inserção da vírgula, "Vamos jantar, crianças", eles começaram a perceber que o sentido se transformava completamente. Notei que alguns estudantes identificaram rapidamente a diferença, enquanto outros demonstravam dificuldade em compreender por que a vírgula alterava a interpretação. Diante disso, reorganizei a turma em agrupamentos produtivos, aproximando aqueles que já conseguiam justificar os efeitos de sentido da pontuação daqueles que ainda estavam focados apenas na regra da vírgula. Durante as discussões, pedi que explicassem calmamente o que mudava no texto com e sem pontuação. Ao circular pelos grupos, percebi que a troca entre colegas favoreceu avanços importantes. Na atividade seguinte, vários estudantes passaram a revisar seus textos, questionando se a pontuação estava clara para o leitor. Ao circular pelos grupos, percebi que a troca entre os colegas favoreceu avanços importantes. Na atividade seguinte, vários estudantes passaram a revisar seus textos, questionando... está repetindo, né? A pontuação estava clara para o leitor. Está repetindo os 2 últimos parágrafos, não sei porquê. Mas aqui tem os registros, né? O diagnóstico da professora, o diagnose, né, como se chama. E diagnóstico é um termo usado mais também na medicina, e diagnose é diagnosticando qualquer coisa de forma técnica, a estratégia de agrupamentos produtivos e ali o acompanhamento e a reavaliação, né? Então, agrupamentos produtivos. O que são agrupamentos produtivos? Agrupamentos produtivos são uma organização intencional de estudantes baseados em dados de aprendizagem e voltados a objetivos específicos. Então, isso aqui a gente já trabalha, né? Principais objetivos: superar defasagens de aprendizagem, promover colaboração e autonomia, otimizar o tempo do professor, permitindo apoio direcionado e abordar desafios não cognitivos. Vejam, o agrupamento não é só a gente falar para os estudantes assim, dividam em grupos de 4 ou 5 pessoas, que eu vou dar uma atividade. Né? Aí os estudantes arrastam a carteira para lá, arrasta a carteira para lá. Vem para cá, vem aqui, não, você senta comigo, eu sento com você, meu amigo, minha amiga, não, sobrou aquele, não quero fazer com ninguém, não. Esse é o tal do trabalho em grupo, mas não é ainda um agrupamento produtivo. Um agrupamento produtivo é algo que o professor agrupa já com uma intencionalidade baseada num diagnóstico. Ele tem uma intenção de colocar determinado aluno com outro determinado aluno
Ele tem um diagnóstico e ele tem uma intenção, tem uma estratégia por trás desse agrupamento. Tá? Então, veja, a gente pode agrupar de forma homogênea. Então, ali, né, por nível de proficiência. Então, a gente sabe que Joãozinho, Mariazinha, José, tem ali uma proficiência maior, né? Pedrinho, Juliana, né? Já tem uma proficiência mediana, e Tatiane, Carlinhos, né? Tem uma proficiência um pouco mais inicial. E a gente agrupa eles dessa forma homogênea. No homogêneo, que a gente separa ali por nível de proficiência, a gente tem como objetivo atender a uma necessidade específica, tá? Que cada grupo vai ter um reforço naquela necessidade, certo? Num agrupamento heterogêneo, a gente está estimulando colaboração e monitoria entre pares, para eles aprenderem juntos, né? Onde um vai aprender a monitorar, a ajudar, e vai aprender mais com isso também, que vocês sabem que dentro das estratégias de aprender, de estudar, a melhor, a mais relevante é ensinar. A gente ensinando a melhor forma de aprender. E vai ajudar também aquele aluno que está com dificuldade, né? Que às vezes aquele aluno que não tem tanta dificuldade, ele sabe qual foi o processo que ele teve que fazer para entender, e talvez ele conduza o coleguinha nesse processo, que não está localizando esse processo. Tá? Então, nós temos o nosso na prática, em cima disso que nós vamos trabalhar hoje. Lembrando que o nosso material de apoio nunca é esse que está no slide. Esse do slide é sempre o nosso material de apoio matriz, tá? É a original. Então, essa vocês não conseguem editar. Quais que vocês conseguem editar? A que eu mando para vocês aqui no chat. Mas e se eu faltei aula, e se eu perdi o link, e se eu não encontrei, onde é que está o link para eu fazer o registro no meu caderno, onde eu localizo? Aqui na biblioteca, na aba de atividades, vai na reunião do dia, hoje é a reunião 4, baixa a barrinha, baixa, baixa, baixa. Opa, tá aqui, ó. Tá? É esse aqui, o nosso na prática do dia. Tá carregando, tá? Tá na tela, aí tá em branco, mas já vai aparecer, apareceu. A professora aí mandou um vídeo bacana aí sobre a importância da pontuação. Dei uma olhadinha depois, eu já vi esse vídeo, ele é bem legal. Então, tá aí na prática. Daqui a pouco eu já vou dividir vocês em grupos, tá? São 4 grupos, certo? E nós temos um cenário, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura desse cenário, tá? Semelhante com o que eu acabei de ler para vocês ali na tela também, tá? E aí, aqui a gente fecha com isso, ó. Além das diferenças cognitivas, Maria observava uma turma heterogênea, também do ponto de vista socioemocional. Muito importante essa parte aqui. Alguns alunos evitavam se expor por medo de errar, enquanto outros se mostravam colaborativos e participativos. Diante desse diagnóstico, Maria se perguntou como organizar a turma de forma intencional para promover avanços reais na compreensão dos efeitos de sentido produzidos pela pontuação. Então, releiam aqui, tá? Questão da pontuação, tudo isso aqui, só fechando aqui essa questão. E o que vocês vão fazer? Tá? Vocês vão ver aqui que tem uma quantidade de alunos com determinadas características, certo? 8 alunos tem uma característica, 16 tem outra, 10 tem outra. Tudo aqui são níveis de proficiência, habilidades que eles conseguem ou não conseguem desenvolver relacionadas à pontuação. Tá? Esse aqui é o cenário para vocês todos relerem aqui, cenário. Aqui vocês alteram alguma coisa, apagam alguma coisa onde tem o olhinho do cenário? Não, aqui vocês não clicam em nada, não alteram nada. Essa guia é somente para leitura.
certo? Aonde vocês fazem a atividade? Junto com o grupo de vocês, eu já vou dividi-los, tá? Aqui vocês fazem a atividade propriamente dita com o grupinho de vocês aqui, certo? E aqui vocês vão preencher a atividade. Então, aqui vão colocar o nome dos cursistas. E aí a gente tem mais uma função: redator, relator e guardião do tempo, que é aquele que vai ficar falando: pessoal, falta 5 minutos, falta 3 minutos, vamos lá. Sabe, o guardião do tempo lá para ficar atento ao tempo também. O redator, que é a pessoa que escreve, e o relator, que é a pessoa que vai falar, certo? E aqui, gente, bem curtinha a atividade hoje, tá? Bem curtinha, tem 2 páginas, mas só por ter, porque na verdade é só aqui que a gente vai preencher. Colocando qual tipo de agrupamento e a proposta de recomposição. Aqui vocês não vão só ticar, vocês vão descrever como é que eles seriam organizados, justificar o porquê da organização optada, tá? E a proposta de recomposição da habilidade, vocês vão descrever também. Então, dá tempo até da gente fazer nos 15 isso aqui, porque é só isso aqui mesmo, tá? Diferente dos outros na prática, que eram maiores, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Vou mandar o link já para vocês, mas vocês sabem que, perdi o link, não consegui pegar o link. Vocês já sabem onde você sempre encontra o link do Na Prática, eu mostrei para vocês, né? Então, aqui, já estava ali já no chat o link, tá? Aí, agora eu vou dividir vocês em grupos, tá? Enquanto vocês vão dando uma lida aí, já aproveitem esse tempinho que eu estou dividindo vocês nas salas temáticas, para ir relendo ali a situação, o caso a ser estudado, certo? Todos os grupos têm... deixa eu confirmar se a quantidade ali por grupos. Todos os grupos têm o mesmo cenário, tá? Que é o cenário aqui para ler. Mas cada grupo vai pensar de uma maneira, tá? Tem a mesma questão ali, a mesma pergunta e tal. Então, a proposta é igual, mas cada grupo vai pensar na resolução de uma forma. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ok. Então, pessoal, eu vou abrindo as salas temáticas aqui, tudo pronto? Prontos? Então, vamos lá. Grupo 1 vai ficar na sala principal, tá? Eu só editaria o nome das salas também, mas grupo 1 fica na sala principal, os demais grupos nas outras salas. Professora, poderia me dizer qual é o grupo que eu estou, por favor? Você recebeu o convite para sair da sala, prof? Quem não recebeu está na sala principal. Beleza. Deixa eu ver quem que perguntou. Foi a Dioneia que perguntou? Quem que perguntou? Se foi a Dioneia está na 4, tá? Eu também não recebi não, prof, então eu devo estar aqui, né? Ninguém recebeu ainda? Deixa eu ver se aconteceu. Eita, cancelou minha sala Professora, temática. então eu sou do grupo 1, então, né? Cancelou minhas salas temáticas, ou não? Prof, mas bastante gente já saiu da reunião. Não, então tá certo, tá certo. Não, tá certo, fica aqui. A Dioneia é da 4 e a Fernanda é da 4 também. O restante é da principal. Prof, eu sou de qual? Peraí, deixa eu parar, para ver quem tá falando. Marisa. Fora a Dioneia e a Fernanda, o resto tá tudo da 1. Tá bom. É a 1?
Só quem está na sala principal que não é do grupo 1 é a Dioneia e a Fernanda, que são do 4, tá? Tá. Então, o meu grupo aí, eu posso ser o relator, eu quero escrever. Posso escrever? Cadê meu povo? Pode Pode. escrever, sim. Pode Boa sim. noite, pode ser. Boa noite, tá bom. Somos o grupo 1. Fala o nome, fazendo favor, para eu escrever. Marise, com S. Ise, Neiva, Marisa, Quase Charás. quase. Neiva, Neiva? É Neiva? isso. Próximo. Henrique. Tem mais? São 4? Parou o compartilhamento da tela. Acho que a professora parou, né? Ela parou. Uhum. Ah, vocês querem que eu compartilhe a tela? Bom. Acho que falta colocar a Michelle também, né? Michela. Michela. A Michela tá aí? Tá. Ela está no nosso grupo. Tá bom, vou escrever o nome dela. Vê se tá compartilhando. Oi, cheguei, fui no banheiro. É 2L, Michela? Isso. Relator, né? O relator... Não, o redator ficou eu. Quem que é o relator? A Michela, gosta de falar? Ah, não. Eu já fui 2 vezes. Quem que é o relator, Já então? falei Quem semana fala? passada. Quem que pode falar? Eu tô no celular, é para tentar ler, mas fica bem pequenininho. Não. Qualquer coisa a gente ajuda, então. Ah, tá bom. Quem fica? Eu tenho que pôr um nome aqui. A gente ajuda. Coloque o meu, então. Quem? O meu quem? Miquela. Hã? Miquela. A Michela, que vocês falaram. É Miquela. Que É chato, Michela, gente. A gente falando tudo errado o nome da pessoa. É Miquela. E quem que é o guardião do tempo? Tem que ter guardião do tempo também. Posso Pode ser o guardar no Henrique? tempo? Mas... Não. Eu vou pôr o Henrique, você vai cuidar do tempo. Então, habilidades, analisar os efeitos de sentidos decorrentes do uso da pontuação. Tipo de agrupamento, a gente coloca heterogêneo, porque é o que a gente mais tem na sala, né? Sim. Beleza? Duplos, trios, quartetos. Descrevam como os alunos seriam organizados e justifiquem pedagogicamente essa escolha, considerando os 3 níveis apresentados no diagnóstico. Daí eu fiz uma cola aqui, né? Óbvio. Sim. Muito prática, Marisa, já botou lá na inteligência. Daí eu vou ler Quanto só para tempo que é para fazer isso aqui quiserem. mesmo, que a professora tinha falado? Nós temos 11 minutos ainda. Tá. Eu vou ler, então, essa justificativa aqui da primeira pergunta, daí vocês só falem para mim se tá bom, se tira, se coloca mais, tá? Organização dos alunos. Os alunos serão organizados em grupos mistos, compostos por estudantes dos 3 níveis de aprendizagem identificados no diagnóstico. Cada grupo terá um aluno do grupo 3, mais avançado, 1 ou 2 alunos do 2, intermediário, e 1 do grupo 1, inicial. Essa organização é intencional, pois favorece a mediação entre pares, permitindo que alunos com maior domínio de habilidade apoiem os colegas. Além disso, promove o conflito cognitivo, quando diferentes interpretações aparecem, o desenvolvimento de argumentação oral, a superação da visão mecânica da pontuação, que é a regra, a pausa, para uma compreensão baseada em efeito de sentido, né? Também contribui para o aspecto socioemocional, pois os alunos mais inseguros podem participar com o apoio dos colegas. Tá bom? Ótimo. Excelente. Eu vou, só tenho que colar e justificar para não ficar tão parecido, né, cara? Descrevo como os alunos seriam. Não, acho que tá bom, né? Deixa eu pular isso aqui sem formatação, vamos ver se vai dar certo. Melhor assim, sem formatação, né? Vou colocar pretinho aqui. Alguém, se puder ir conferindo só a organização do texto e se quiser ir arrumando para mim, eu agradeço. Daí eu já vou para outra. Se achar que o texto está assim, meio desorganizado, arrumar, colocar mais... Para não ficar parecido muito com a IA, né? Não, acho que tem que deixar isso aqui mesmo, sim. A segunda, proposta de recomposição da habilidade, a descrição dessa proposta.
Descrevam qual atividade será realizada para desenvolver a habilidade de analisar os efeitos sentidos da pontuação. Registrem também se a atividade proposta seria a mesma para todos os grupos ou se as atividades seriam diferentes a depender do agrupamento. Vocês podem ir mexendo aí, gente, arrumando-se. Então, a proposta, ele colocou assim, ó, uma proposta. Uma análise de reescrita de frases retiradas de produções reais dos alunos, explorando como a pontuação altera o sentido. O que vocês acham? Bom. Etapas da atividade. Primeiro, leitura de frases ambíguas em grupo, como aquela, vamos jantar crianças, né? Uhum. Vamos jantar crianças. Discussão em grupo, os alunos deverão ler as frases em voz alta, discutir os diferentes sentidos, explicar o que mudou com o uso da vírgula. E uma justificativa oral. Cada grupo deverá explicar qual o efeito de sentido produzido, como a pontuação altera a intenção comunicativa. E uma reescrita orientada, que eles vão reescrever frases, inserindo ou retirando pontuação para mudar o sentido. Depois, uma socialização que eles vão apresentar essas conclusões das atividades. Tá. Tem outra pergunta ou é só essa? Espera aí. Daí pergunta sim. Aí continua aqui. A atividade será a mesma para todos os grupos? Sim. A atividade será a mesma, porém com diferenciação na mediação pedagógica. E daí está explicando. Coloca tudo isso ou... É o passo a passo, né? Acho que pode colocar. Eu vou colocar daí... Aí vocês já dão uma lida e caso queira tirar ou acrescentar... Porque aí já está dizendo, né? Descrição. Ficou assim, então. Ó. Deixa eu tirar essas coisinhas aqui, que fica muito IA, né? Veja se tem lógica, gente. Se é uma coisa básica que a gente dá para aproveitar e... Explicar aqui um espera um pouquinho, deixa eu tirar e aplicar, né? Porque a gente também não pode fazer um negócio que não seja aplicável, né? Seja aplicável, né? Então, dá uma lida, fazendo um favor. Se alguém quiser ler algo... Gente, essa letra tá tão pequenininha que eu não sei se eu vou enxergar. Posso aumentar? Vou aumentar um pouquinho. Tenta aumentar um pouquinho. Já tem 14. Aí, fica melhor. Melhorou? Melhorou. Vou aumentar a outra. Que eu cega. Podem ir mexendo, arrumando, alterando, modificando, à vontade, tá, gente? Falta 5 minutos, pessoal. Daí, gente, tá bom? Assim? Para mim tá. Tá entendível o que é, né, pra gente explicar? Tá claro? Abaixa um pouquinho o slide pra gente dar uma olhadinha. Discussão. Perdão, gente. Vocês não abriram, não? Abriram? Não, eu tô olhando pelo seu. Ah, pelo celular.
Não, eu não abri, eu tô olhando pelo teu também. Ah, tá. Pode ficar à vontade, gente. Eu acho que tá ótimo. Ó, ele me deu uma versão mais resumida. Se quiser que eu coloque essa Não, versão. vamos deixar assim, que tá bem Porque assim, explicadinho. ela tá bem o passo a passo de como o professor pode usar essa proposta. Eu acho que já tá pronto, né? A versão resumida aqui só explica. Eu acho que ficou bom. Ficou bom sim, ficou ótimo. Acho que ativarão. Sim. Eu acho que dá para. Eu vou aumentar a letra aqui do primeiro aqui. Acho que é melhor. Ui. Eu acho que só a letra mesmo, deixar tudo num tamanho só e tá perfeito. Ixi, a letra é diferente essa aqui. Vou ver se está igual a letra. Ficou alguns com letra pequena aqui. Agora já nem sei se essa letra está tudo do mesmo tamanho. Ah, se dá para explicar, gente, é o que importa. Porque a gente não tem muito tempo, não. E já trabalhamos o dia inteiro também. Foi a aplicação da prova hoje aí também? Oi? Foi a aplicação da prova hoje aí também? A nossa foi ontem. Foi ontem. Pra mim que foi hoje. Eu já corrigi hoje. A mim eu vou ter que corrigir amanhã. Eu corrigi. Na verdade, hoje cedo eu não trabalhei porque eu fui no fórum para ser jurada. Daí eu fui sorteada, mas o advogado não quis. Aí eu voltei embora, já perdi a manhã toda. Aí depois eu fui para a escola. Teve uns alunos lá que foi meia hora para preencher aquele gabarito. Jesus, amado. Nós tivemos uma turma que levou quase 4 aulas para conseguir fazer a prova e teve turmas que no tempo previsto até, sabe, ficou uma meia dúzia só sem conseguir. Eu tô fora da sala, mas eu tô preparando tudo para aplicar com a professora, né, que era a minha regente 2. E os alunos não sabem escrever nem o nome, gente. Eu não sei o que vai ser. Escreve tudo errado. Está cada vez mais difícil. Cada dia mais difícil, isso mesmo. Mas dá pena porque tem alguns alunos que estão assim à frente do que deveria ser o sexto ano, estão bem avançados. Então, aí a escola fica falando assim, o que está fazendo por esses alunos que tem o laudo, que não sei o quê, gente. Milagreiros. É quase nada, porque é muito difícil, sei lá. Milagreiros, agora nós temos disléxicos, temos TEA em níveis variadíssimos, todos na mesma sala. Uma sala com 30 alunos ainda? Sim. 35. Sim. Milagreiros não somos, né? Pode colocar 10 professores dentro da sala, que não vai dar conta. E muitos professores também atrapalham, porque, veja bem, eu tenho um sexto ano, que daí tem os autistas e com as professoras. Então, sentada no lado delas, tem que falar com eles, explicar para eles, daí você não sabe de onde que vem a voz, se é da professora aqui, é da professora lá, é a tua, tudo junto, uma mistura. Isso gente, virou uma bagunça. Como diria, virou um pandemônio. Estamos voltando todos aí já para a sala principal. Vi que o grupo 1 aqui, já vim aqui, acho que com 11 minutos já tinham terminado, né? Sim. 10, sei lá. Terminaram rapidinho. Então, pedi que quem está compartilhando, acho que Marisa que está compartilhando, daí para parar o compartilhamento, eu vou compartilhar por aqui e já vou acompanhar. Eu vou tentar agora, porque eu já até esqueci como é que eu paro esse compartilhamento. Mas... Pois é. Professora. Oi. Eu não sei o que aconteceu aqui, eu voltei, eu fui para carregar o meu note e voltei para a sala. Ai, não sei o que aconteceu. Porque encerrou o tempo, daí tá todo mundo voltando já. Ah, tá. Tá bom? Professora, o nosso grupo ficou pela metade, ele não sei o que vai dar. Deu uma confusão danada hoje. Vou ficar.
Ligadinha aí, que tava tempo. Vamos lá. Grupo 1, o grupo da Marise, Marisa, Neiva, Henrique e Michela. Quem que de vocês aí que tem o nome aí como redator? Quem da Marise, Michela ou Henrique que está como relator agora? Quem dos três é? A Michela. A Michela? Tá. É Michela, prof. Michela, ai, perdão, tô chamando errado aí, faz uns 4 encontros, mas agora eu vou chamar certo, Michela. E eu só falei agora porque eles falaram Michela, eu falei, pode ser eu, como que é o nome? É o Michela, quem? Ai, desculpa, tá? Imagine, prof. O nome eu digo diferente. Mas então tá, Michela. Então, diga lá, habilidades, analisar efeitos sentidos decorrentes do uso da pontuação e vocês optaram por agrupamento heterogêneo. Comente lá. Então, nós vamos fazer o agrupamento, né? E daí nós vamos dividir eles de acordo com o nível, né? Um aluno do grupo 3, né? Que é mais avançado, ou 1 ou 2 do grupo intermediário, pode ir abaixando, prof, fazendo favor, e um grupo inicial. Então, fazer essa organização até para que eles consigam trabalhar e ter alguém para estimular e organizar, né? Porque senão não vai funcionar e não anda. Então, essa organização é intencional, pois favorece a mediação entre pares, permitindo que os alunos com maior domínio da habilidade apoiem os colegas. Perfeito. Senão não vai sair nada, né? Além disso, promove o conflito cognitivo, quando diferentes interpretações aparecem, o desenvolvimento da organização oral, a superação da visão mecânica da pontuação, regra, pausa, para uma compreensão baseada em efeitos de sentido. Muito bom. Também contribui para o aspecto socioemocional, pois os alunos mais inseguros podem participar com o apoio dos colegas. Proposta de recomposição da habilidade. Tem que ler tudo aqui, prof, não? Só as etapas. Pode ir comentando, como você acha melhor. Então, proposta de habilidade. A atividade será baseada na análise e reescrita de frases, retirada de produções reais dos alunos, explorando a pontuação deles. Então, etapas da atividade. Por exemplo, leitura de frases ambíguas, né? Vamos jantar crianças, né? Daí vamos discutir, né? As diferenças de fala, o sentido que gera cada fala, assim, né? Com ou sem vírgula, né? Então, ler as frases em voz alta, discutir os diferentes sentidos, explicar o que mudou, né? No uso da língua. E daí, justificativa oral. Cada grupo deverá explicar qual é o efeito de sentido produzido, como a pontuação altera, né, a intenção da comunicação, e daí vamos fazer a reescrita orientada. Os alunos reescrevem as frases, inserindo ou retirando a pontuação para mudar o sentido da frase. E a socialização, os grupos apresentam suas conclusões com mediação do professor para sistematização. Atividades, da atividade, né? A atividade será a mesma para o grupo, né? Sim, né? Essa atividade será a mesma, porém com diferenciação na mediação pedagógica, né? Então, o grupo 1 vai ter um maior apoio dos professores, as perguntas mais guiadas, foco em permanecer na mudança de sentido. O grupo 2, incentivo e justificativa mais elaborada. E o grupo 3, né, ampliação de explicação, papel de mediador do grupo, né? Como se ele fosse o que comanda o grupo, né? Desafio de aprofundar e analisar, né? Intenção, interlocução, expressividade. Eu acho que bem legal, bem bacana. Ficou bem bom, né? Algo bem sucinto, bem simples, prof. Eu acho que daí que eles vão conseguir ter mais, eu acho, um maior entendimento. Porque às vezes, quando a gente, né, através de frases assim mais curtas, eu acho que é capaz deles terem o maior, né, entendimento da diferença, do pôr a vírgula, não pôr a vírgula, né? Então tá. Beleza, bem bacana aí, já está prontinho já a atividade. Muito bom, obrigada aí ao grupo 1. Grupo 2, quem que está como relator? Silvia, Christian ou Morgana? Christian, o relator. Pode falar. Então, nós vamos a habilidade de analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso da pontuação, né?
Escolhemos o agrupamento heterogêneo, certo? Opte-se pelo grupo heterogêneo, considerando os diferentes níveis de proficiência identificados no diagnóstico. A composição dos grupos, né? Vamos colocar os alunos nos níveis 1, 2, 3, favorecendo assim a aprendizagem colaborativa, possibilitando a mediação entre pares, o avanço dos estudantes com maior dificuldade e aprofundamento da análise por parte dos alunos mais proficientes. Então, a proposta de recomposição da habilidade, né, a descrição, atividade será desenvolvida por meio de rotação por estações, e aí nessa rotação nós vamos contemplar os 3 níveis de complexidade. Aí ali nós colocamos a identificação, vamos colocar as frases, né, comparando as frases, comparação de frases, a explicação. Os alunos têm que explicar aqui, começa um pouco mais o nível de compreensão deles, terão que explicar as pontuações dentro de vários enunciados, e a gente pode ali ver algumas diferenças entre pontuações, a produção dos efeitos de sentido da pontuação. As tarefas serão comuns a todos os grupos, com variação do grau de aprofundamento, garantindo a equidade e progressão da aprendizagem. Então, aqui nós colocamos reescrever as frases, modificando a pontuação e produzindo efeitos diferentes. Eles terão essa habilidade, talvez, eu diria assim, esse trabalho um pouco mais aprofundado de reescrever essa frase, né? Entendi. Vendo, até parecido com que o do vídeo, que acho que a Marisa que compartilhou, né? Que não só perde o sentido, mas mudando o sentido mesmo, dando sentidos diferentes na mudança da pontuação. Né? As mediações aqui responsáveis pela condução docente 1 da aula, orientação das atividades, separação dos grupos, a problematização, promovendo a reflexão sobre os efeitos de sentido. E o docente 2, ele vai acompanhar os grupos, né, oferecendo um suporte, especialmente aos alunos com maior dificuldade, e incentivando a participação e a argumentação. Porque a gente, nesses níveis de aprendizagem, o aluno, o docente 2, ele vai fazer esse acompanhamento mais de perto, para que os alunos possam desenvolver bem atividades e também incentivar aqueles que têm um pouco mais de dificuldade. Ajudando na dificuldade e ajudando também no incentivo, né? Nas duas coisas, tanto no desafio cognitivo quanto no emocional mesmo da convivência. Muito bom, vieram pelos dois ângulos. Muito bom. O grupo 3, relator é a Patrícia. Pode falar, Patrícia. Eu só queria fazer um pequeno ponto antes. A minha internet caiu, aí eu não consegui terminar de conversar com as meninas. Por isso que eu já coloquei como relator, porque era eu que estava fazendo a redação, tá bom, professora? Mas todos nós ali estávamos conversando. Então, ali, a habilidade de analisar os efeitos do sentido decorrente da pontuação. Agrupamento positivo, então, heterogêneo, para que haja essa mistura, né, e esse apoio entre o aluno que realmente conhece e o aluno que não, ou então o aluno que tem um maior entendimento e o aluno que tem uma dificuldade a mais. Seria mais ou menos como os outros colegas já colocaram. Reescrita de frases com sentidos duplos e exposição das frases com explicação. A explicação tanto dos docentes quanto já utilizando a explicação dos alunos. Eu só não coloquei isso ali, porque daí agora que voltou a minha internet, eu só fiz correndinho ali. O docente 1, ele fará a leitura e a explicação do texto de onde nós vamos tirar as frases, né, para que eles possam entender qual é o sentido dessas frases, para que não pegue frases soltas, tá, professora? O docente 2 fará mediação entre os grupos para que se apoiem no entendimento dos exercícios e na interpretação. O docente 2, ele sempre vai circulando mais, né, para que o aluno ele tenha a atenção realmente voltada ou para ele ou para o grupo dele,
né? Porque senão ele acaba se distraindo. Ainda mais em grupo, eles acham que é para conversar e ficar batendo papo. E não, é para que eles Exatamente. tenham um maior apoio entre eles. Se ajudem, né? É isso, É tá, isso Pro? mesmo. Uhum. É essa a ideia mesmo central do nosso trabalho, entender que é um trabalho, né, onde os alunos vão colaborar uns com os outros e não é só para ficarem lá 3 batendo papo, fazendo tudo sozinho, como muitas vezes a gente viu a tal da mochila, né? Obrigada aí ao grupo 3. Daí vamos rapidamente aí ver o grupo 4. Quem que é o relator do grupo 4? Sou eu. Quem? Deixa eu ver Fernanda. quem não estava. Fernanda. Manda bala, Fernanda, pode falar. Deixa eu só puxar aqui para poder ver. Aqui. Então, ali as habilidades, né? Analisar os efeitos de sentido decorrentes ao uso da pontuação. Então, qual que foi o agrupamento que nós escolhemos? Agrupamento heterogêneo. Por que nós optamos por esse? Porque a aprendizagem vai acontecer de forma significativa com a interação entre alunos de diferentes níveis de desenvolvimento. Cada grupo terá um monitor que auxiliará os demais colegas. Então, a gente vê que sempre tem na sala o aluno que ele tem mais uma predisposição à aprendizagem e ele consegue auxiliar os demais. Então, no decorrer das nossas aulas, a gente observa quem são esses alunos e nós conseguimos fazer essa distribuição desses alunos que têm um pouquinho mais de aptidão, né, dentro da aprendizagem, para que venha nos auxiliar nesse trabalho da recomposição. Isso faz com que o trabalho seja muito mais efetivo. Eles não vão deixar de estar aprendendo, porque eu observo que muitas vezes eles necessitam ter algo a mais, só que quando eles estão auxiliando o outro, eles estão aprendendo muito mais. Então, isso faz uma diferença na aprendizagem dos demais. Aqui a nossa proposta de recomposição será entregue vários trechos de fábulas para que o grupo realize a pontuação corretamente e, posteriormente, faça a leitura para a sala. E aqui as mediações do 101 e 2, então o do 101 entregará os textos e explicará a proposta da atividade, e o do 102 apoiará os alunos auxiliando nos grupos. Então, é aquele professor que vai estar ali andando durante as atividades realizadas, enquanto o professor vai explicando. Esta é a nossa atividade, como diz o meu Muito menino aqui bom. do lado. Todos vocês foram muito bem na atividade, eu já colocando ali a RAF 3 para vocês começarem a fazer. Todos vocês saíram muito bem na atividade, compreenderam exatamente qual era a ideia da ação de hoje, que é pensar, planejar o agrupamento e não apenas deixar que os alunos façam isso por conta própria, né, dividam tarefas por conta própria, sem uma intencionalidade pedagógica. Então, estão de parabéns, tá? Uns minutinhos aí para realizarem a RAF, naquele esqueminha que eu mostrei para vocês nas outras aulas, tá? Vou colocar aqui na tela, aqui que para mim não está aparecendo mais o bug. Tentar ver se faz... Mas se aparecer aquele 404... que para mim não aparece mais, eu não consigo fazer. Vem em travou, em clique aqui, tá? Aperta lá o botãozinho para acessar a RAF até chegar nessa tela e vem aqui em acessar aqui a R3, tá? E aí eu vou guardar vocês fazerem e a gente já volta a conversar. Prof, você mandou o link da RAF? Tá no chat.
Ô, prof, eu respondi tudo, chega no final, tá pedindo para abrir uma outra guia? É para abrir? Abre, prof, para ver se vai funcionar de você enviar. Ó, não foi possível enviar formulário. Tente abrir em uma nova guia. Tenta, professora, para ver. Não, pior que não abre. A hora que eu vou lá em abrir, vou limpar o formulário e responder de novo. Não consigo. O meu aconteceu a mesma coisa. Não vai. Não envia e não abre nova guia. Vou fechar e abrir de novo. Vou ver se dá. Só vou pedir que vocês me mandem um WhatsApp com o nome completo de vocês, o @escola e relatando qual o problema da RAF daí, tá bom? Tá, vou tentar responder de novo. Não vai. Deixa eu tirar foto. Ixi, prof, o meu deu esse mesmo problema, não está enviando. Ô, prof, o meu eu enviei, mas não apareceu nada que está enviando. A tela apareceu em branco. Pois é, eu vou conversar com a tutora, ver essas questões da RAF aí, porque a gente nunca consegue fazer a RAF mesmo, certinho, ali o tempo, com o microfone desligado, que sempre está acontecendo problema com alguém. Agora a minha foi registrada. A sua resposta foi registrada, quer dizer, confirmou, né? É. Então a minha deu certo agora. Daí mandem, fazem como eu pedi para vocês no chat aqui, tá, gente? Eu acho que ele tá lento, prof, porque agora que veio para mim, respondeu. Foi enviado. Tá. Mas daí eu vou pedir para vocês mais 2 minutinhos. Não dá mais tempo. Eu ia pedir para ficar mais um tempinho de microfone desligado, nós vamos terminar daí o roteiro, então. Vamos voltar para cá. Estamos encerrando. Prof, caso o meu não envie, depois eu te falo, porque tá ali. Agora eu vou deixar, eu enviei, vamos ver. Tá. Viu ali o que eu solicitei, né? Para quem deu problema, fazer aquilo ali que eu solicitei ali no chat. Manda print para mim com seu nome completo, @escola. Eu vou encaminhar para a tutora para ver se ela consegue identificar. Quem realmente não conseguiu enviar a RAF de nenhuma forma, tá? E aí, pessoal, vou pedir que vocês avaliem a aula de hoje, tá?
Mandei o link aí da avaliação da aula de hoje. Sempre quando tiverem problema na RAF, gente, aí a partir de agora, tá? Não precisa vocês abrirem o microfone durante a realização da RAF, para não dar distração nos colegas que estão fazendo. Então, daí o que vocês fazem? Me mandem já um WhatsApp com seu nome completo, @escola, e relatando o que aconteceu. Que daí eu encaminho para a tutora. Teve alguns casos que era problema no e-mail mesmo da pessoa, alguns casos a pessoa depois conseguiu enviar, depois numa outra tentativa, né? Esperou um tempinho ali. Então, daí vamos deixar combinado assim. Quando der problema na RAF, não abra o microfone, tá? Só me avisem ali pelo chat mesmo, e qualquer coisa me manda, ver que eu insisti, tentei, não consegui, me manda daí pelo WhatsApp as informações que eu solicitei para vocês, tá? Aí já está disponível para vocês fazerem aí o banco de talentos, quem tem interesse em se candidatar aí para trabalhar na gestão até 29/3, tá? Esses links do Saiba Mais já estão na biblioteca de vocês. Ô, prof, qual que é a nossa turma mesmo? Nossa turma é a turma N de navio, S de sapo. NS. Obrigado. E aí, gente, vamos nos encaminhando para o encerramento. Deixa eu ajeitar meus cabelos. Fazer o nosso print final em 3, 2, 1. Muito obrigada pela colaboração de todos vocês. Os prints me mandem no meu particular, tá lá no WhatsApp, lá com a @escola de vocês, tudo certinho, que daí eu consigo atender. A Marisa mandou lá para mim, ó, o print. Suzana manda para mim daí no meu particular também, tá? Porque às vezes a gente vai mandando aqui no grupo e a mensagem às vezes se perde, tá? E aí eu vou encaminhar. Mas tentem novamente, viu? Que realmente não conseguiu, aí me manda tudo lá. Ô, prof, certo? e na avaliação não aparece a turma NS. Para mim. Aparece, professora, aparece. Aparece sim. O quê? Tá em ordem alfabética, inclusive, né? Isso. Não achei. Prof, eu tô perdida. Onde que tem que responder, que tem que colocar a turma? Vai descendo bastante, prof. Tem o NS. Ô, prof. Fernanda? Oi. Valeu. Tem algum momento na quarta-feira que eu possa entrar em contato contigo para tirar algumas dúvidas sobre os formadores? Prof, me manda o WhatsApp, professor. WhatsApp, tá bom. Ok, tá bom? Obrigado. Tá ótimo. Nada. Tchau para vocês, vou parar a gravação, que daqui a pouco eu tenho que atender mais uma turminha já na sequência. Não vai tirar print de foto? Tirei, prof, já? Nossa, Prof, a prof tirou a nova câmera ligada para mim responder o formulário, não tem problema? Oi, prof, eu não entendi. A prof tirou o print, eu estava com a câmera desligada para responder o formulário, e daí no print não tem problema? Agora já foi, prof. Já mandei até o print lá no grupo já. É que eu não, é que só para não levar falta, é que eu não gosto de responder as coisas. Não, a falta não é pelo print, tá, prof? Depois o sistema lê o tempo de conexão de vocês com a câmera aberta. Ah, sim. Daí, Tá mas tá bom, eu só desligo na hora de responder as coisas. Tá bom. Feito, tchau. Tá bom? Tchau, tchau. Vou parar a gravação aqui. E aí, assim, pessoal, mandem para mim a escola de vocês, mandem essas questões todas, eu vou mandar para a tutoria, tá? Me mandem tudo lá no meu WhatsApp. Vou parar a gravação aqui e a gente se vê na próxima quarta. Não estou conseguindo parar a gravação. Vai? Aqui vai parar agora.